Lá no meu primeiro vídeo de brechós, eu tinha pedido para o pessoal deixar comentários e sugestões de outros vídeos e de outros temas que eu poderia trazer aqui. E o Sky, que é um amigo, deixou um comentário muito legal, ele deixou de forma bem resumida lá no vídeo e depois ele me mandou em privado a sugestão dele e eu achei que essa sugestão dava um vídeo inteiro. Várias perguntinhas e eu vou responder essas perguntas para vocês, explicando algumas coisas. E as perguntas que ele fez foram muito interessantes porque eu acho que abre também aí uma ponte pra gente tá falando de outros temas aí, como por exemplo contraculturas, essa parte mais histórica e social da moda, que é muito interessante, junto com o comportamento do consumidor, é a parte que eu mais gosto. Eu tô com o meu celular aqui, porque eu vou usar as perguntas para me guiar, eu escrevi um textinho também respondendo para ele, só para eu me guiar aqui e ter um roteirinho para esse vídeo. A primeira pergunta que ele me fez é se existe tendência quando a gente fala de peças retrô, se essa tendência retrô ela se encaixa, né, na moda, de que forma? Bom, sim, existe uma tendência de peças retrô e elas se encaixam na moda de duas formas. Mas primeiro a gente precisa entender como que funciona a moda de uma determinada época. Quando a gente está estudando a moda de uma determinada época, como que a gente tem que ver isso sob um ponto de vista histórico e social. Vamos dar de exemplo dois grupos que surgiram ali nos anos 50 no Reino Unido, que eram os Moods e os Rockers. Eles são dois movimentos que vieram aí dos Ted Boys, né, anterior a essa época no Reino Unido. Os Moods, eles tinham uma estética menos radical, vamos colocar assim. Eram cortes mais retos de roupas, eles pilotavam vespas também. Enquanto os Rockers, eles eram, em sua maioria, operários, e eles traziam essa estética para moda, como por exemplo jeans, jaqueta de couro, umas botas mais pesadas. Os Moods, eles pilotavam vespas, enquanto os Rockers, eles pilotavam motos, que foi justamente nessa época que se originaram as motos Café Racers, né, que são motos bem retas, não são muito grandes, elas não são muito confortáveis também, porque eles iam de um café a outro e eles faziam corridas com essas motos. E quando a gente fala de moda, a gente traz um pouco isso de ideologia, principalmente se a gente pensar, então, nesse sentido, nesses contextos sociais e históricos. Então, de que forma que as tendências retrô estão ligadas à moda? Você pode, por exemplo, ir numa loja de fast fashion e a tendência que está em vigência naquele momento é uma tendência mais voltada para os anos 70, por exemplo, e você pode usar porque aquilo é a tendência e é uma pessoa que segue as tendências, enfim. Ou pode fazer parte de uma estética pessoal da pessoa também, e aí muitas vezes, quando é mais uma coisa da estética pessoal, não é uma pessoa que consome pela tendência puramente, apenas pela parte estética. Mas essa pessoa ela se liga também nesses contextos históricos, nessas ideologias, ela se identifica e é uma forma dela demonstrar isso, que ela se identifica com essa ideologia. Uma outra forma clássica de representação estética de uma ideologia são os punks. Então, quando a gente vê um punk, uma estética parecida, é bem característico. O moicano, as roupas mais pesadas, muitas vezes jaqueta de couro, coturno, os brincos de alfinete. Claro que, gente, tudo isso que eu tô falando aqui é uma generalização, tá? Mas quando você vê um punk, você tem uma ideia do que ele acredita, quais são os pensamentos dessa pessoa, qual a visão de mundo. Então a moda ela tem essa função social que ela é importantíssima, seja como sociedade ou para nós como indivíduo, pensando no que a gente quer comunicar. E aí a gente entra numa outra pergunta que ele fez, que é qual é o fator psicológico envolvido nas pessoas que aderem a essa tendência retrô. Gente, eu fico olhando pra cima, assim, porque um monte de bicho aqui, tem inseto, tem passarinho, tem borboleta, eu fico louca. A pessoa aqui não consegue se concentrar. Então, qual que é o fator psicológico envolvido em uma pessoa que adere a essa tendência retrô? Essa identificação, seja pelos contextos sociais, acontecimentos históricos, contraculturas da época. É claro que a pessoa pode só olhar a peça e achar bonito e ela usar por causa disso. Mas tem outra coisa, assim como eu falei dos punks, apesar de ser um estereotipo, já uma generalização já bem conhecida, quando você olha para uma peça, ela sempre vai te passar alguma coisa que é comum para todas as pessoas. Porque, querendo ou não, todos nós crescemos nessa sociedade, e ainda mais agora nesse mundo globalizado, a gente tem alguns conceitos pré-definidos que são comuns a praticamente todas as pessoas, que têm coisas em comum.
em muitas culturas, como por exemplo o uso das cores. E existe até o estudo das cores, qual é o efeito das cores no nosso cérebro. Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa que ela usa muito preto, você já vai começar a montar essa pessoa na sua cabeça, uma idealização dessa pessoa na sua cabeça. Do que essa pessoa gosta, de como essa pessoa se comporta, que lugares essa pessoa frequenta. Ou você vê uma menina que gosta de usar uma modelagem, manguinhas mais bufantes, cores claras, vai pensar que essa menina é uma menina romântica. Então, tem também, mesmo que você não se ligue ao contexto histórico daquela época, as roupas elas sempre passam alguma ideia de comportamento, de atitude, elas sempre passam uma mensagem pessoal, ela é a nossa forma de comunicação mais direta, assim. Você olha para alguém, você vai prestar atenção no que essa pessoa está vestindo, querendo ou não. E a partir disso você vai montar aí uma idealização, não diria uma idealização, mas você vai montar um conceito prévio de como é essa pessoa na sua cabeça, com base no modo que ela se veste, cabelo, roupa, sapato, acessórios, enfim. Então é esse fator psicológico envolvido. Tanto se a gente pensar nessa parte mais conceitual, dos contextos, das contraculturas, das ideologias, quanto aquela mensagem direta que aquela estética passa pra gente. Além disso, a moda também ela pode servir como forma de resistência em um determinado grupo social. É muito comum, por exemplo, nós vemos as meninas negras voltando agora às origens dos cabelos naturais, sem progressiva, sem chapinha, sem escova. Não é puramente pela estética, mas é uma forma de reafirmar as origens, a ancestralidade. E isso acontece também não só com a parte, né, de beleza, de cabelo, mas obviamente, como eu já tinha citado, com a moda. E aí eu tenho um exemplo, se a gente voltar novamente pensando no movimento negro, mas agora lá nos Estados Unidos, existiam os Zoot Suits, tá? Não era um movimento exclusivo do movimento negro, não era uma tendência exclusiva do movimento negro, mas ele era muito ligado, principalmente ali nos guetos americanos. Os Zoot Suits, eles surgiram ali na época da pós-guerra, e o governo americano dizia para os cidadãos e colocava medidas também, quanto a isso, de economizar. Então, os tecidos eram uma das coisas que eram economizadas, porque tecido nunca foi barato, hoje em dia é um pouco mais, porque você tem tecidos mais sintéticos, uma facilidade maior. Mas tecidos de terno não são exatamente baratos, então o governo procurava formas de economizar em tudo. E é claro que isso afetava diretamente mais a população pobre, mais marginalizada. Eu falei dos negros, dos guetos, mas também tinha os latinos, que até hoje sofrem um preconceito grande aí nos Estados Unidos, os mexicanos ou os filhos de mexicano que moravam lá. Inclusive tem uma tendência que eu vou fazer um vídeo sobre isso muito legal, até hoje nos Estados Unidos, que são os pachucos aí, e tem até uma forma de reafirmação feminista muito bacana ligada à estética. É bem legal, esperem por esse vídeo que vai ser bem bacana. E aí eu vou descrever aqui, tem a descrição do Malcolm X de como era esse paletó. O Zoot Suit, ele tem esse nome porque ele era ligado à roupa em si, né, o paletó. Então a descrição dele é algo como um paletó matador, grande, feito cortina, lapelão enfeitado e ombreiras acolchoadas como cela de lunático. Por que essa estética ela era uma forma de resistência? E o governo tinha muita pressão para ter essa economia nos tecidos, tudo, então era muito caro os tecidos. E as pessoas desses guetos, eles não tinham condição de comprar muito tecido, de fazer roupas extravagantes. Eles começaram a fazer esses paletós grandes como uma forma de destacar daquele cenário mais cinza, daquele cenário mais sem graça, das modelagens mais enxutas. Então era uma coisa extravagante, de forma a reafirmar a cultura, se reafirmar como cidadão, e não uma imposição social, cultural e política até ali do governo. Eu vou explicar melhor sobre cada contracultura em outros vídeos, mas isso aqui é só para vocês entenderem de que forma que a moda e a tendência elas se ligam a esses fatores históricos, sociais e culturais. Então, gente, concluindo, essas tendências retrô, elas podem tanto fazer parte de uma tendência passageira, que vai ser uma coisa generalizada que vai para as lojas, por exemplo, de fast fashion, lojas de departamento. Claro que, como eu falei, toda tendência ela surge a partir de um acontecimento histórico, né? Não é do nada. Enquanto ela pode fazer parte de um estilo próprio de alguém, de uma coisa um pouco mais concreta na vida de alguém, que tem a ver
com que ela acredita, e essa estética vai estar passando isso. E muitas vezes até o fato de se consumir em brechó, ele tem a ver com essas ideologias, com esses fatores históricos. Se você parar para pensar, hoje em dia as marcas de fast fashion, elas geram muitos resíduos. Antigamente não era assim, né? É uma coisa de hoje que cada vez mais acontece porque as coisas mudam muito rápido e a moda tenta se adaptar a isso de alguma forma. E nem sempre é da melhor forma possível, de uma forma benéfica. Então, muitas dessas pessoas que estão ligadas mais a movimentos retrôs e vintage, elas consomem em brechó, não só porque é onde elas encontram as peças que elas procuram, né, peças originais da época, mas porque tem a ver no que elas acreditam de peças que durem mais, da gente gerar menos resíduo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse tema, ele se alonga muito, falar de movimentos sociais, de contraculturas, dá, assim, para mais de, de horas aí. Então eu vou trazendo esses temas devagarinho, vou esmiuçando isso aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês deixem nos comentários, continuem deixando sugestões.